No século XVII, pintores holandeses documentaram a curiosa epidemia de mal de amor nos Países Baixos. E não foram os únicos. Nessa e em outras épocas, também escritores, poetas e dramaturgos se debruçaram mais até do que médicos sobre a doença. O motivo talvez esteja no perfil das vítimas. Eram em sua maioria meninas adolescentes ou jovens apáticas. Os sintomas eram variados e muitas vezes vagos. Aparência pálida, como se estivessem sem sangue, aversão à comida, carne em particular, dificuldade para respirar, palpitações, mudanças de humor, fadiga, apatia e tornozelos inchados. O médico alemão Johannes Lange classificou o problema em 1554 como doença das virgens. O remédio, segundo ele, era viver com homens e copular. Ao engravidar, as mulheres se recuperarão. A doença recebeu outros nomes, como febre amorosa, até que Jean Varandal, professor de medicina de Montpellier, cunhou o termo clorose em 1619. O que fez foi escolher uma palavra para designar uma doença mencionada em tratados hipocráticos dos séculos IV e V a.C. Clorose, da antiga palavra grega chloros, significa amarelo esverdeado, ou verde pálido, que é, segundo relatos, a aparência da pele das jovens adoentadas, embora isso seja discutível, segundo especialistas modernos. O apelido de doença verde talvez se devesse ao fato de que as mulheres eram metaforicamente verdes, ou seja, sem experiência ou maturidade. O que se sabe é que o mal foi classificado como uma doença nevosa e, para além de nomenclaturas, com o passar dos séculos, foi agregando sintomas. Em particular, a ausência de menstruação e tratamentos como sangria terapêutica, hidroterapia e ferroterapia. Mas os tratamentos mais recomendados eram os que indicavam comportamentos adequados para uma mulher: o sexo dentro do matrimônio e a concepção. Crescia e diminuía sem uma explicação clara e chamou a atenção em particular no início do século XIX. Para se ter uma ideia, nos registros históricos da enfermaria de Fixbury, em Londres, entre 20 de março e 20 de abril de 1800, o transtorno clorose e a menorreia era o segundo mais citado, depois de problemas pulmonares sem febre. Na década de 1890, 16% das internações no Hospital São Bartolomeu, em Londres, eram por essa causa. Depois, sem que haja uma explicação clara, os registros da doença começaram a decair. No início do século XX, esses registros desapareceram, deixando perguntas: seria porque os sintomas foram atribuídos a um diagnóstico diferente ou porque o tratamento ficou mais eficiente ao focar a dieta das pacientes em vez da sua virgindade? Ou por algum motivo, o mal deixou de ser diagnosticado? Há várias hipóteses que tentam explicar esse desaparecimento, geralmente mencionando melhoras na alimentação e nas condições de vida da população. Houve médicos que relacionaram a doença à riqueza, sugerindo que os costumes sociais das mulheres mais abastadas, como usar corpetes justos e levar uma vida sedentária de pouca exposição à luz solar e ao exercício físico, causavam predisposição à clorose. Outros defendiam que a doença era mais comum entre meninas com excesso de trabalho e mal alimentadas, que moravam em grandes áreas urbanas. Há historiadores médicos que sustentavam que se tratava simplesmente de um tipo de anemia por falta de ferro. E também há quem afirme que era uma doença psicossocial, semelhante à anorexia nervosa. Hoje em dia, o termo clorose segue sendo usado, mas para se referir a plantas que sofrem de deficiência de ferro. A doença se manifesta como perda de coloração verde. O termo doença verde, por sua vez, segue sendo usado em menção à anemia hipocrômica, em que glóbulos vermelhos têm menos coloração do que o normal quando analisados em microscópio. A causa mais comum é a insuficiência de ferro no corpo, e os sintomas são parecidos aos da doença que durante séculos foi tratado como coisa de mulheres nervosas. Chegamos ao final do vídeo. Deixe seu like e se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!